Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. É bom estar com você nesta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020, nosso programa de número 580. E destaque hoje na pesquisa realizada pelo IBGE, que mostrou e destacou que no ano passado já mais de 30% da população brasileira estava em situação de fome, né? Nós vamos ver que eles usam termos mais bonitos para definir essa situação, mas vamos falar direto e reto. Fome. E que, mostrando que essa situação se agravou profundamente desde o golpe de Estado. Bom, e se a gente projetar, né, não há dados oficiais ainda, porque é uma política de encobrimento de tudo no país, mas projetando a situação com agravamento provocado pelo avanço da crise econômica e da pandemia, vai ser fácil mostrar que mais da metade da população brasileira, né, passa por uma situação que eles preferem chamar de insuficiência alimentar. Mas vamos no popular. É fome mesmo, né? Bom, nós vamos destacar também as articulações das manobras, muitas manobras golpistas no meio ao avanço da crise, desde o Congresso Nacional, com a discussão da proposta de PEC contra a reeleição, e também nos estados, onde a briga está comendo solta entre as alas da direita, né? Hoje, votação de impeachment Rio, Santa Catarina, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, também do prefeito Crivella. Nós vamos falar de toda essa situação. Vamos falar da greve dos Correios, que hoje completou um mês, né, e tem pela frente aí uma importante jornada de mobilização, da enorme pressão pela volta às aulas, né, com várias medidas aí sobre esse tema, também com posicionamento de setores aí supostamente de esquerda, né, mas que estão sempre prontos a se bandearem para o lado da direita. Bom, tem muita coisa importante, né, e conosco no programa de hoje, para comentar as notícias do dia, a companheira Lília Miranda. Boa noite, Lília. Boa noite, Toninho. Tudo bom? Beleza? Vamos nós, então, dando a nossa saudação para os nossos amigos internautas que acompanham a nossa transmissão, o pessoal que estava assistindo aí, Tição, né, o programa de Preto, que discutiu aí a situação do Neymar, né, alvo de ataques racistas e que a esquerda identitária se recusa a defender, né? E programa muito interessante. Se você não assistiu, assista aí na reapresentação no nosso canal, aqui nos arquivos da Causa Operária TV. Então, dando nosso salve aí para quem já estava conosco e para quem chegou agora. Vou saudar alguns, em nome deles, saudar todo mundo aí. O Jesus Era Humano, que já está entre nós, Jesus entre nós já há algum tempo, o Laguna Sunrise, a Silvia Mio, o Eros Henrique, o Nelson Henrique Sampa, né? Também o Sou Eu, aqui não sou eu, mas é o amigo internauta que tem o pseudônimo de Sou Eu, membro do nosso canal. O Ernesto Abdala Filho, dizendo que lá na Europa, lá onde ele se encontra, na Espanha, assistindo nosso programa, já é dia 18, né? Já há algum tempo. Ele está aí na madrugada e ele está conosco aí no programa, nos acompanhando, e mandou aí a sua contribuição, o seu superchat. Muito obrigado aí ao companheiro Ernesto, e pedindo a você que siga o bom exemplo do Ernesto, né, e contribua conosco para ajudar a sustentar esse nosso canal combativo, revolucionário, 24 horas no ar. Então, obrigado aí pela colaboração, pedindo a todos vocês que compartilhem o link do nosso programa. Nós vamos falar também de notícias internacionais, porque amanhã nós temos a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, e nós vamos falar aí do motivo da visita, né? Tem entre as notícias internacionais o nosso destaque. Boa noite para o companheiro Orlando Júnior, para o professor Ednelson Cesaretti, nosso companheiro de Educadores em Luta aqui da capital, que acompanha a nossa transmissão.
a Cecília Maria, né, o nosso abraço, Sem Chance. Bom, e a todos vocês aí, alguns inclusive, que eu não falei o nome, passando rapidamente aqui, o Lúcio Souza, o Que Fazer, né? Vamos estar junto aqui com vocês, comentando, nos ajudando a compartilhar o nosso programa aí nas redes sociais, mande para tudo que é lugar, né, o nosso programa, o link, compartilhe adoidado, dê o like aí se você curtiu o nosso programa e ajude aí, mande a sua contribuição. Bom, vamos para a nossa pauta e nós vamos abrir com uma charge, né, que a gente gostaria de mostrar para vocês que nós separamos, porque tem tudo a ver também com o conjunto da situação, né? O país passou agora à noite, os dados estão apontando aí, né? Novamente aí, o Brasil superando marcas de mortos, né? A gente chegou aí a mais de 135 mil mortos pela Covid-19, né? Segundo os dados divulgados agora à noite. Todo dia eles falam que a curva está caindo, né? É um esforço danado por procurar falsificar os dados e induzir a população de que tudo está melhorando. No entanto, né, o país está se aproximando dos 4 milhões e meio de pessoas infectadas e registrou, em números oficiais das Secretarias de Educação e Saúde, nas últimas 24 horas, 857 mortos, então chegando aí aos 135.031 mortos. Bom, e no meio disso tudo, nós temos essa situação que vocês estão vendo aí na charge do Hildegarde Ângel e do companheiro Bira Dantas, né? Tá aí o Bolsonaro, né? Nós vamos falar mais. Hoje ele fez mais uma declaração dizendo que ele é a 8ª maravilha do mundo, né? Então ele comemorando aí o sucesso do governo, né? Porque ele já fez várias declarações de que o Brasil está muito bem sucedido, né? Então os números aí, a charge que é fresquinha, né, da Covid-19 no Brasil, 135 mil mortos, mais de 4 milhões, essa altura já quase 4 milhões e meio de contaminados e centenas de milhares de sequelados. Isso é que é sucesso, né? Diz aí. Bom, e é bom lembrar que isso aí no momento que acabou de tomar posse, agora como ministro não mais interino, o general que comanda já o Ministério da Saúde, né? E levando aí junto com o Bolsonaro o país a esse desastre, e não só o Bolsonaro, mas todos os governos da direita responsáveis por esse verdadeiro genocídio do povo brasileiro. Bom, destaque também nesse começo de programa, queria destacar, é mais um sucesso do Bolsonaro, tem muito sucesso o Bolsonaro, né? O ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né, ele afirmou ao Ministério da Economia que pode ter que interromper as aulas em 29 institutos federais por causa do corte de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 600 milhões no orçamento da pasta desse ano, né? Esse corte também afetaria programas que são bandeiras, quer dizer, que são carros-chefes da gestão Bolsonaro, estão ameaçados, inclusive, a implementação das escolas cívico-militares, né, e o programa de alfabetização infantil. Bom, isso aí o governo não quer que vá para frente mesmo, mas as escolas cívico-militares, até que o governo mostrou aí um certo interesse, né, nessa política reacionária de procurar apresentá-las como modelo, né. O ministro fez ofícios, né, foram divulgados pela imprensa no dia de hoje, e disse que o bloqueio foi determinado aí dos recursos pela Secretaria de Governo, comandada aí pelo general Luiz Eduardo Ramos, que é o articulador político do Bolsonaro. Bom, só um destaque, aproveitando, porque nos dias de hoje, bom, acho que a produção já mostrou para a gente aí a foto do ministro, né? Então o ministro denunciando, está aí a foto, né? Reclamando, mas não reclamando não, na realidade divulgando uma formalidade, acabou vazando para a imprensa, né? E o corte vai afetar, e principalmente, quer dizer, só esse corte direto vai inviabilizar, num certo sentido, o funcionamento das escolas técnicas federais,
né? Deixar o pessoal aí sem as condições mais elementares, né? Pode ter que interromper, inclusive, as aulas, mesmo o esquema híbrido ou ensino à distância que vem acontecendo em alguns institutos. Bom, só para destacar uma coisa é o seguinte, é bom lembrar que o governo acaba de divulgar o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico no Brasil. E as escolas técnicas, em primeiro lugar as federais, né, foram as que alcançaram aí, na média, os melhores resultados em todo o país, né? Mostrando, inclusive, no caso, só para dar um exemplo, em São Paulo, as escolas federais e técnicas estaduais superaram, na média, as escolas privadas no ensino médio, né? Mostrando aí que a falácia que é... Isso são dados do ano passado, né? Não é que agora, no meio da pandemia, né, esse índice que está sendo divulgado agora se refere aos resultados, né? Nessa imagem mostrada, colocada aí pela nossa produção, por exemplo, né, apontando aí os casos mais destacados das escolas do IDEB no Brasil, né? Vocês vejam aí, entre os 14 primeiros colocados, um jornal do interior do país, mostrando, né, que praticamente, ó, vocês vejam aí, entre os 14 mais cotados estão institutos federais, né, vários deles, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e outros escola, e só em 14º lugar, não, em 14º lugar também aparece lá uma ETEC, são todas escolas públicas, né, isso nos mais diversos estados do país, e se destacam aí ao lado das escolas técnicas estaduais, principalmente em São Paulo também, né? Vocês vejam aí que aparece, por exemplo, na 4ª posição, o Colégio Técnico ligado ao Unesp, né? Porque uma característica, né, de todos os colégios mais bem cotados, que são colégios federais ou estaduais e vinculados principalmente às universidades, né? Quer dizer, é uma demonstração, inclusive, que a política criminosa do governo federal, bem como dos governos estaduais, de cortar as verbas dessas instituições, é uma política para destruir aquilo que tem de melhor, né, ou de menos ruim, né? Não dá para dizer que é tão bom assim, no ensino no Brasil, como fica comprovado até mesmo, né, por meio das avaliações limitadas, mas avaliações feitas aí pelo governo federal e também pelos governos, juntamente com os governos estaduais. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Então vamos falar de mais um sucesso do Bolsonaro, né? Agora eu vou passar para a Lília, né, para ela destacar aí um sucesso muito importante, um êxito, né, mais uma realização do governo Bolsonaro, um recorde que vai ser quebrado agora nesse mês de setembro. Vai lá, Lília. Quando você falou sucesso, eu levei um susto. Eu falei, ué. É um sucesso, só faz sucesso mesmo, né? A gente vai falar da questão das queimadas no Pantanal, né? Já superam 16 dias, né? Em setembro. Já está estimado do pior da história, né? Os focos de queimada a mais de 5 mil, quase 6 mil focos, né? O incêndio. Esse incêndio já está num ritmo terrível, né? Está matando muitos animais. Lá há uma estiagem. Isso ajuda que o fogo se espalhe mais. Muitos animais estão morrendo, né? Já superou as queimadas da Amazônia. Isso mostra o que os golpistas estão fazendo com o país, né? Matando o povo de fome, matando os animais queimados, né? Acabando com o nosso bioma, né? O Pantanal, que é um bioma muito rico, né? Tanto na flora e na fauna. Então, já morreu arara azul, né?
jacarés, lá é um bioma muito rico, como eu disse, né? Então, já foi registrado, de longe já é o maior da história, né? Dos últimos 20 anos. Um absurdo. Bom, esse aí. E no meio dessa situação, né, de devastação ambiental, o Bolsonaro disse que o país é o que mais preserva. É exatamente. Né, no meio desse momento em que nós temos maior devastação ambiental dos últimos tempos, o Bolsonaro, né, voltou a repetir no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Né? E se referindo às queimadas no Pantanal e à alta dos índices de desmatamento da Amazônia, ele saiu com essa. Né? E ele já tinha repetido isso em uma viagem a Coremas, lá na Paraíba, né? E repetiu essa história, essa conversa fiada. Né? É um discurso de louco, né? De quem pode falar qualquer coisa que não precisa respeitar a realidade, aquilo que de fato está acontecendo. É uma política de tapeação, quando é evidente que o governo está adotando, né, na prática, a política defendida naquela reunião de abril do Ministério do governo Bolsonaro, que vazou para a imprensa, na qual o ministro de Destruição do Meio Ambiente, o Salles, declarou que era hora de aproveitar a pandemia para fazer passar tudo, né, para destruir tudo que era necessário destruir. É o que o governo está fazendo. Né? Todo esse processo de liquidação e de devastação está sendo, evidentemente, incentivado. Não há nenhuma política real do governo. É muito parecido com a situação da pandemia, né? Onde o governo encena que está fazendo alguma coisa, que está realizando um combate, quando na realidade está incentivando, né, a devastação, da mesma maneira que promove o genocídio por meio da Covid-19, está promovendo aí a devastação, reduzindo o número de fiscais do IBAMA, todo tipo de recursos necessário ao combate a essa política, todo tipo de ação contrária, inclusive aos responsáveis por essa situação, que obviamente não é obra do acaso. Né? Embora haja um clima que torna mais difícil nesse momento, mas é evidente que a situação ela é totalmente estimulada pela política de devastação ambiental levada adiante pelo governo. Bom, vamos em frente. Né? Vamos em frente na nossa pauta, destacando agora a crise. Vamos falar um pouquinho de política. Né? A crise avança e, com ela, os choques no interior da direita golpista se intensificam de maneira muito, muito, muito acirrada. Né? Nós vamos falar aqui, destacar os casos de Santa Catarina, né, e do Rio de Janeiro. É importante que são dois estados controlados aí pela direita golpista, né, onde os governadores foram eleitos como parte do esquema de fraude das eleições, né, onde elementos totalmente desconhecidos da população, né, como era o caso do agora afastado governador do Rio de Janeiro, o Whitson Witzel, e também do Carlos Moisés, lá em Santa Catarina, entre tantos outros, né? Witzel, Zema, em Minas Gerais, né? Figuras que se elegeram na rabeira, aí no meio do processo de fraude, né? Bom, e no dia de hoje, né, agora há pouco, em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado decidiu continuar o processo de impeachment do governador Carlos Moisés, eleito pelo partido que também abrigou e elegeu o Bolsonaro, e ainda onde estão aí a maior parte dos bolsonaristas mais fiéis que se elegeram pelo partido juntamente com o presidente.
O governador foi denunciado por crime de responsabilidade diante de um aumento salarial dado aos procuradores do Estado em 2019. Né? Só para a gente. Bom, antes disso, a reunião também votou pelo prosseguimento de processo do impeachment da vice-governadora, a Daniela Reiner. Quer dizer, no caso aí de Santa Catarina, tanto o governador como o vice, né, estão enquadrados aí no processo de impeachment. Né? A votação foram 33 votos a favor do prosseguimento do processo, 6 contra e uma abstenção. Né? Mesmo com essa votação, né, o governador ainda não foi afastado, né, havendo ainda outros passos no processo, como a comissão mista que vai julgar o procedimento. Né. O que foi estabelecido foi justamente a abertura do processo, a continuidade do processo de impeachment. Bom, esse foi um dos casos, né, que mostra aí uma crise que está levando aí setores da direita a utilizarem do expediente antidemocrático, claramente golpista. Né? No caso de Santa Catarina, eu queria ler até aqui um trecho que um analista da direita, né, apoiador do governo, mas que esclareceu, colocou a situação em termos muito claros do que acontece lá em Santa Catarina. Ele diz o seguinte: a política catarinense virou um mar de lama. Os deputados vão escolher, isso era antes da votação, né, como o Estado vai navegá-lo, quer dizer, como vai navegar no mar de lama. Mas, neste momento, todos os barcos parecem furados. Né? Em caso de afastamento do governador e da vice, na linha sucessória está o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que também foi denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro, né, na Operação Alcatraz, no começo dessa semana. Né, e a análise está sendo feita do processo pela Justiça Federal. Bom, pode ser até que, no meio dessa situação, o comando do governo vai parar nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quer dizer, é um vale-tudo, né, onde, inclusive, a manifestação popular não conta. Né? Reconhecendo essa situação, muitos jornais, inclusive de Santa Catarina, falavam da frieza como o processo é tocado, dizendo que não há um debate na sociedade. O que é evidente, porque esses governadores foram eleitos em um processo totalmente artificial, não tem apoio popular, né? E por isso não há manifestação, ninguém vê manifestação fora fulano, não há manifestação nem a favor e nem contra o impeachment. São processos realizados por cima, né? Mesmo diante, por exemplo, da rejeição popular, como é o caso do Rio de Janeiro, onde hoje, né, por sua vez, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado, a LERJ, foi a comissão encarregada de discutir o parecer a favor do impeachment de Witzel, relatado pelo deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, né? Votou por 24-0, né, o relatório apresentado pelo deputado, que vai ser discutido ainda em plenário da Assembleia Legislativa. Mas já votou aí por unanimidade também na comissão. É bom lembrar que a Assembleia votou por unanimidade, praticamente por unanimidade, a abertura do processo de impeachment, e agora o processo está seguindo, né, com o parecer dessa comissão, e vai a plenário com pelo afastamento do governador, que já está afastado, né, por 6 meses por decisão da Justiça. Quer dizer, praticamente foi assinada aí a sentença de morte. Se aqui a gente não pode dizer que o próprio afastamento golpista, né, feito pelo Superior Tribunal de Justiça, né, primeiro por uma decisão monocrática e depois por força da pressão da imprensa, por uma decisão de plenário do STJ, levaram aí já ao afastamento que já está materializado do governador.
O vice-governador continua sendo alvo de denúncias, né? Toda hora você liga a televisão, estão lá mostrando. Agora tem o caso da mochila, em que aparecem imagens que ele sendo acusado de ter recebido aí uma grana preta. Bom, e a situação segue fora de controle, e tudo aquilo que toda a burguesia não quer é justamente que valha qualquer tipo de decisão popular, né? É necessário, do ponto de vista da esquerda, levantar a exigência de eleições gerais, novas eleições, não só nesses estados, tá? Isso aí está comprovando o caráter fraudulento das eleições de 2018, né? Fraude que teve como ponto máximo o afastamento do candidato que o povo queria votar, a maioria do povo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado, preso e cassado nas eleições, né, de maneira criminosa, inclusive reconhecido depois pelo próprio STF, que cancelou, suspendeu a prisão do presidente, obviamente, né, com um pouquinho de atraso, bem depois das eleições. Né? É necessário denunciar toda essa fraude e a tentativa, né, das alas da direita que estão levando adiante uma luta sem a participação popular. Só mais um detalhe sobre esse problema, não vamos falar daqui a pouquinho, mas na frente a gente fala do caso Crivella, né, que também teve votação na Câmara dos Vereadores. Mas para não ficar só nesse tema, vou passar para a Lília, para ela falar da decisão aí anunciada pela Prefeitura de São Paulo, e resolveu liberar, né, as atividades, o retorno das aulas em outubro. Com você, Lília. É isso aí, Toninho. Hoje foi anunciado pelo prefeito Mário Covas. Mário Covas não, já morreu, né? Bruno Covas. Mas é a mesma coisa. Tá ali, ó. Dia 7 de outubro está autorizada a reabrir as universidades, né? Que é depois dos 18. E a retomada das aulas regulares, né, do pessoal de 0 a 17 anos, deve ser definida em novembro, né? Então, ele vai esperar as eleições passar para depois reabrir, né, as escolas normais. Mas isso é um absurdo, né? Reabrir as escolas, as universidades. A gente sabe que a maioria das salas das universidades tem 60, 70 alunos. Não foi nada reformado, né? Tá tudo a mesma coisa. Então, 7 de outubro já está aí, né? Hoje já é dia 17 de setembro. Então, é preciso, né? Ontem teve o ato da POSP, né? E outros sindicatos e outros também contra a PEC, né? Que o governador quer privatizar 10 estatais. Mas é preciso que os sindicatos, né? Tomem as ruas, façam assembleias e, se voltar às aulas, tem que começar uma greve imediatamente, né? Já tem que deixar isso aprovado em assembleia, porque a pressão tem aumentado muito, né? Como o companheiro Rui falou na análise política, a suspensão das aulas afetou o PIB mundial, né? A suspensão das aulas no mundo inteiro. Então, há uma pressão dos bancos e dos tubarões do ensino privado para que as aulas voltem, né? Eles estão entrando na justiça, eles estão fazendo de tudo para que as aulas voltem. Só que é um absurdo, né? Infectologista, toda a ciência diz que é muito perigoso, porque o jovem ele transmite, né? Ele não tem sintoma, mas ele transmite. Então ele vai ficar carregando o vírus, né? Da casa para a escola e para as outras pessoas que ele tem contato no final de semana. E fora os professores que vão estar todos os dias na escola e vão ter contato com todos os alunos, né? Então, serão infectados, o número de infectados vão aumentar e, consequente, o número de mortos, né? É uma política genocida, né? Uma política canalha de querer salvar a economia e matar a população pobre, né? Que vai à escola. É isso aí. Ok, Lília.
Bom, voltando aqui, antes de seguir a nossa pauta, agradecer, saudar aí o companheiro de Nelson Cesaretti, que refez aí a sua assinatura como membro do nosso canal, né? Chamando todos vocês que ainda não são membros, né, que o façam também. Clique aqui no balãozinho, no retângulo que tem abaixo da telinha, para renovar a sua assinatura aqui do canal Causa Operária TV e contribuir, né, regularmente com a contribuição desse importantíssimo órgão, né, de luta pelas reivindicações dos trabalhadores, né, de denúncia da manipulação da imprensa golpista, e nesse momento comprometido aí até a raiz com a luta pelo fora Bolsonaro e por Lula presidente. Bom, saudar aí a presença da companheira Ana Matos, do amigo que tem como, a amiga que tem como pseudônimo Só Mais Um Silva, bom, pelo nome Mais Um Silva, como eu, que sou Silva também, né? Bom, agradecendo aí a saudação, a Monique FC, a nossa amiga de todas as noites, a Maria Ângela Abduche, bom, e todo mundo que está por aqui, quem eu ainda não cumprimentei, sinta-se aí, o Orlando Júnior que falou, se referindo ao Bolsonaro, dizendo que é muita cara de pau, né? Dizer que o país é quem mais preserva o meio ambiente do mundo, né? O Sem Chance perdoou a Lília, disse que é tudo coveiro, né? Mário Covas ou Bruno Covas é tudo especializado, como nós estamos vendo aí nos resultados dramáticos, né, da pandemia aqui em São Paulo, é tudo coveiro. Bom, eu agradecer ao companheiro Jesus Era Humano pela sua contribuição, né, e pedir a vocês aí que repitam o gesto, né, do Jesus Era Humano, do nosso amigo Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aí para ajudar a sustentar esse canal que precisa de equipamentos, precisa manter aí a sua equipe funcionando, precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a manutenção, né? E nós precisamos muito da sua ajuda. A gente não tem vergonha de dizer, né? Porque aqui o canal não tem rabo preso com capitalista, né? Não tem rabo preso com banco, com empresa que explora os trabalhadores. Nós precisamos da sua contribuição para sustentar, né, esse nosso trabalho. Boa noite para Clarissa, Jerônimo, né, e a todos vocês aí que nos acompanham. Bom, e vamos em frente, então. Vamos entrar aqui num dos temas centrais do nosso programa de hoje, que é o seguinte: pesquisa do IBGE revela o brutal aumento da fome após o golpe e mesmo antes da pandemia, né? Queria destacar esse dado porque a pesquisa, porque agora há um esforço de dizer que tudo tem duas possibilidades que a gente ouve da direita. Tudo de ruim que acontece, porque o governo é um sucesso, como vocês viram a declaração do Bolsonaro, né? É sucesso no combate à pandemia, é sucesso, né, na preservação do meio ambiente, como disse hoje o presidente ilegítimo. Bom, e tudo de ruim que acontece tem duas fontes principais: os governos anteriores, vinculados à esquerda, né, e agora a pandemia, que está criando algumas dificuldades para o governo, né? Mas, no mais, o governo funciona 100%. O país, né, e o que veio antes é que não presta. Bom, a pesquisa do IBGE mostra o seguinte, que no período de 2007 e 2018, né, que foi quando a pesquisa que agora foi divulgada, os técnicos se debruçaram sobre esse assunto, né, da pesquisa de orçamento familiar do IBGE, né, que foi realizada entre junho de 2017, presta atenção, e julho de 2018. Então, naquele momento, antes da violenta crise atual, 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente. Olha o jeito meio tucano de dizer, né? Que foi como foi dada a conclusão da pesquisa. Não tem acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Vamos traduzindo para o português: passam fome, né? Comem mal, né? E quem come mal está subnutrido, né? A pesquisa, inclusive, apresenta vários níveis de insuficiência alimentar, mas vamos ter claro, né? Quem não tem comida garantida, que pode comer à vontade, está numa situação. Insuficiência alimentar é um nome mais chique,
né, é um nome enganoso, digamos assim, né, para dizer que as pessoas de fato passam fome, em níveis diferentes. Tem gente que passa fome regularmente, tem gente que passa fome ocasionalmente, né? Tem gente que passa muita fome, tem gente que passa pouca fome, mas é a desgraça, um dos piores flagelos da humanidade, né? Está presente em estava presente, né, já antes da atual crise, em 4 de cada 10 lares brasileiros. Né? Para a gente ter uma ideia, nesse período que a pesquisa estudou, né, 10 milhões de brasileiros, né, viviam com uma situação de fome ou medo de inanição bastante elevado. Né? Do total de quase 70 milhões de domicílios do país, 68 milhões e 900 naquele momento, quer dizer, 10 milhões tinham essa marca muito triste. Né? E quase 37%, 36,7% estavam com algum nível da chamada insegurança alimentar. Veja aí o dado que a produção colocou para a gente na telinha, né? O percentual de domicílios por tipo de situação alimentar. Então, esse dado é muito importante porque mostra a evolução, né, da situação de insegurança alimentar ao longo dos anos. Então, 2004, né, esse patamar alcançava aí 34,9% dos lares. Né? E, nesse caso, a insegurança grave era da ordem de 6,9%. Bom, isso aí, só para a gente ter em mente, lembrar, era o segundo ano do governo Lula, né, da primeira gestão do governo Lula. Né? Bom, se a gente observar aí de 2009 a 2013, esses índices caem, né, de insegurança alimentar. A segunda coluna que a gente tem aí na sua telinha, né? Primeiro para 30% e depois para 22%. Uma redução da ordem de 12 pontos, uma queda de 12 pontos percentuais. No entanto, já nessa pesquisa de 2018, ou seja, apenas 2 anos depois do golpe de Estado, né, a situação de insegurança alimentar já atingiu aí a casa de 36,7% dos lares, que é quase 40%, né, 4 em cada 10. Bom, esse dado é importante porque se a gente projeta a situação para o aumento do desemprego que nós tivemos nesse período, bom, aqui já não pode nem falar mais de aumento do desemprego. É uma situação que mais da metade dos brasileiros não tem nenhum tipo de relação de empregatícia nesse momento, né? Da classe, digamos, da classe trabalhadora. Mais de 50 milhões de brasileiros estão sem. A gente vê aí o número de pessoas que estão vivendo aí, se é que dá, ou sobrevivendo, melhor dizendo, por exemplo, do auxílio emergencial, essa miséria que era de R$600 e baixou agora para R$300. Bom, e aí no meio dessa situação, a gente vê, fica ainda mais claro, né, a demagogia, a falsificação, né, que o governo procura apresentar quando fala que a falta de produtos alimentícios, que vem provocando uma alta nos preços da cesta básica, seria porque a população está comendo mais. Né? Então, a população faminta está comendo mais no país. Né? Um absurdo, né? Conversa que até setores da esquerda compram, de que teriam, para fazer propaganda, né? De que eles teriam melhorado as condições de vida do país com a aprovação do miserável auxílio emergencial, auxílio esmola de R$600, que agora foi reduzido pela metade. Né? Então, o que estava ruim em 2018, muito provavelmente nós vamos ter aí que esse índice aí, quer dizer, a fome já alcança mais da metade dos lares brasileiros. Né? É uma crise gigantesca. E eu queria destacar que é importante ter claro essa situação, porque nós estamos aí no meio do processo, no começo do processo eleitoral, e a gente vê aí muitos candidatos vão começar a discutir tudo que é tipo de abobrinha, como se diz aí em muitos lugares, né? Tudo que é tipo de besteira, de ilusão, de pequenas questões, quando o problema fundamental do país, né, é exatamente esse,
nós temos aí mais da metade da população em níveis diferentes, né, de insegurança alimentar, ou seja, passando fome. E também está aí as causas da enorme explosividade social. Né? Tem um mapa interessante, a produção vai colocar aí para a gente aí, que mostra, né, essa situação. Ela é grave, mas ela é mais grave ainda nos estados do Nordeste. Né? Quanto mais escuro aí, como vocês veem no gráfico, né, no mapa, a situação é pior. Né? E a situação vai ficando ainda pior no Norte e no Nordeste. No Nordeste e no Norte, ainda mais grave do país. Né? E por isso a gente vê essa situação, é com essa situação de fome, de miséria, que a população está enfrentando, aí, sofrendo as consequências da pandemia. Ontem nós destacávamos aí o fato de que a quantidade enorme de chefes dos poderes, de parlamentares, de governadores, 13 governadores já pegaram Covid, mas o pessoal não morre, porque o pessoal não vive nessa situação de miséria que vive a população pobre, preta, né, que, fragilizado por uma situação de fome, se pega a Covid, é um passo para a cova. Né? É uma situação que deixa toda a população brasileira indefesa, com baixíssima imunidade, né? Uma situação de subnutrição e de miséria que cresce e que coloca o país em uma situação de enorme explosividade nesse momento. Bom, vou devolver para a Lília para a gente voltar ao tema da abertura das escolas, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, né, pedido da Prefeitura para que as escolas particulares pudessem reabrir. Né? Só antes de devolver para a Lília dizer, né, que são os mesmos interesses que movem, veja que a preocupação do governo Covas de reabrir as universidades. Né? É bom lembrar que o ensino universitário, em São Paulo e em todo o país, 80% está na mão de empresas privadas, né, de mercadores da educação. É gente que não tem nenhuma preocupação com o ensino, com a educação, mas que está preocupado, né, que essa situação está ameaçando levar à falência muitas universidades privadas. Né? Então, a política de reabrir imediatamente as universidades e pressionar no sentido da reabertura das escolas do ensino básico tem a ver diretamente com essa política, né, de salvar os interesses dos tubarões do ensino privado. Bom, o que está acontecendo aí no Rio? Fala aí, Lilian. É isso aí. O TJ negou o pedido, né, feito pela prefeitura, né, para que reabrissem, né, as escolas. Foi negado, né, o Tribunal de Justiça. As escolas particulares do Rio de Janeiro, né, entrou na Justiça para que fosse reaberto, mas foi negado pelo TJ e alegando as questões sanitárias, né? Não há condições de reabrir as escolas, porque nada foi modificado e o número de mortos infectados continua na mesma. Só que como na justiça é algo parcial, né? Hoje alguém nega, mas amanhã pode vir outro juiz e liberar. Então, por isso, né, é preciso também, né, como eu disse da outra vez, é preciso organizar, né, é preciso os sindicatos sair às ruas, reabrir os sindicatos, né, parar com a assembleia virtual, reabrir os sindicatos, colocar o bloco na rua e falar, não, só vamos reabrir as escolas depois do controle da pandemia e com uma vacina, né? É muito perigoso, né? Infectologistas temem pela contaminação, né? Porque sabe como são as escolas, são pouco arejadas, né? Não tem pio suficiente, não vai ter álcool em gel suficiente, não vai ter máscara para dar para as crianças, né? A gente sabe como que é, às vezes a criança vai esquecer a máscara.
Então, há várias coisas, é um perigo, né, colocar as crianças na mesma escola de antes, né? É preciso ter um debate amplo e consciente que vai ter que mudar as escolas, né? Porque do jeito que está, vai demorar muito para voltar às aulas, porque não há vacina, não há controle, continuam morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Eles ficam manipulando dados, né? Falando que caiu um número, não sei que número que caiu, né? Porque continua morrendo o mesmo tanto de pessoas e são mais de 4 milhões no Brasil de infectados. Então, é bom que a justiça não deu parecer favorável, mas isso amanhã pode ser que outro juiz dê, né? Então não podemos ficar à mercê dessa justiça burguesa que está do lado dos patrões e dos bancos. É isso aí. Está desligado, Toninho, seu microfone. Aí. Opa, agora sim. Indo em frente, então, na nossa pauta, perdão aí pela nossa falha técnica, destacando agora mais um tema da nossa pauta política. Né? Desta vez, bom, no começo dias atrás, no começo do mês, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, né, o chefe mais tradicional da direita brasileira, um dos organizadores, do comandante do golpe de Estado, né, e do conjunto da operação golpista que acabou levando Bolsonaro ao governo, né, diante da rejeição que os partidos tradicionais da direita, como é o caso do PSDB, do próprio FHC, tinham aos olhos da população, né, o que acabou permitindo aí a vitória de um candidato conservador, da extrema-direita, por fora do esquema dos partidos tradicionais. Pois bem, a FHC defendeu a possibilidade de instaurar um processo para aprovar o fim da reeleição. Inclusive fazendo demagogia, agora que já passou, que ele achava que tinha sido um erro ele mesmo ter aprovado a reeleição. Né? Agora não adianta, né? Depois de 8 anos de tudo que ele fez contra o povo brasileiro, vir com essa conversa fiada. Pois bem, mas bastou o Fernando Henrique Cardoso apresentar essa conversa, né, de colocar a possibilidade de haver um movimento contra a reeleição, que os aliados da esquerda, da Frente Ampla, do PSDB, trataram aí de encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta, né, para colocar o fim à reeleição. Porque, veja bem, para a direita, trata-se de chegar a um acordo com o Bolsonaro e de procurar estabelecer um controle sobre ele e, se for o caso, né, deixar para substituir o Bolsonaro por um candidato também direitista que leve adiante a mesma política do Bolsonaro contra o povo, né, mas que seja um elemento ainda mais de confiança, né, dos setores do grande capital golpista brasileiro, como o caso do DEM, do PSDB. Bom, então o deputado Alessandro Molon, que já foi do PT, já foi da Rede, agora está no PSB, né? Atualmente é o líder na Câmara dos Deputados do Partido Socialista Brasileiro, que de socialista não tem nada, né? Está apresentando uma emenda à Constituição pregando o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. Bom, aqui a política, como no caso dessa discussão que nós vimos hoje à tarde aí nas Assembleias Legislativas, é tirar tudo da mão do povo. Né? Não é o povo que tem que decidir se pode haver ou se não pode haver. Não é o povo que tem que escolher, né, se, por exemplo, se um presidente, se um prefeito, um governador, ele deve ou não continuar. É tudo esquema de ocasião, oportunismo, né, tapetão, como se diz no esporte, né, quando quem não pode ganhar no voto tem que dar um jeito de ganhar nos tribunais, né, puxando o tapete, como se fala. A
essa proposta havia sido defendida pelo próprio Bolsonaro durante a campanha eleitoral, mas é óbvio, né, que diante da situação atual, os bolsonaristas abriram guerra aí contra a proposta, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando fez a declaração, disse o seguinte, que ele tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos, quando aprovou a reeleição, e lá nos Estados Unidos também a recondução é permitida. No entanto, ele disse que vendo hoje, imaginar que os presidentes não farão o impossível para garantir a reeleição é ingenuidade. Bom, isso quando a gente sabe que ele mesmo fez de tudo para garantir a sua própria reeleição e levar adiante o que foi, até agora, até antes da situação atual, a pior etapa da história do Brasil. Né? Nós tivemos aí a década perdida, né, da qual os governos FHC foram responsáveis por um enorme retrocesso. Né? Outro dia nós mostramos aqui o próprio site do PSDB satirizando o PSL do Bolsonaro, né, dizendo que ele conseguiu fazer mais de 60 privatizações e o Bolsonaro até agora não privatizou nada, né, mostrando que o caráter entreguista, né, do governo foi mais longe. Bom, tem uma imagem aí, a produção que tem onde aparece o centro aí o deputado Molon em destaque, mas é para destacar aí que a esquerda, né, é uma reunião de setores da esquerda aí pela internet. Você vem no centro está o Molon, mas aí tem outros articuladores acima dele, o presidente do PDT, o Lupe, e no alto à esquerda o presidente do PSB, né? Tudo setores da chamada esquerda burguesa articulando a favor da proposta que nesse momento parece timidamente interessar a um setor da direita golpista. A direita ainda não se decidiu pela proposta. Né? Aí nós vemos o que acontece aqui, é importante destacar o que aconteceu também na campanha diante da situação do Fora Bolsonaro, né? Onde a direita acena que ia para a campanha do Fora Bolsonaro, aí a esquerda, que estava contra, né, o chamado do PCO, de setores da esquerda, a fazer a campanha pelo Fora Bolsonaro, a esquerda se posicionou formalmente pelo Fora Bolsonaro. Mas, na prática, aí a direita tirou o time de campo, né, e falou, não, Fora Bolsonaro não. É só para pressionar para chegar a um acordo com o Bolsonaro. Aqui, de novo, nós temos essa articulação cujo objetivo imediato não é sacramentar que não vai haver reeleição do Bolsonaro, mas apontar para o próprio presidente, para os setores de extrema-direita, de que, caso os interesses dessa direita não prevaleçam, eles podem, né, aprontar para cima do Bolsonaro, acabando com a reeleição, ou outras medidas que possam ser tomadas na briga entre quadrilhas que vem imperando aí entre os setores da direita, na medida em que avança a crise em todo o país. Lília, rapidamente para você aí comentar, no meio dessa crise, a importante declaração de escrever para a gente aí do companheiro João Pedro Stelli, que é coordenador, dirigente nacional do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que no meio da crise destacou aí o papel do Lula. O que ele disse aí, Lília? É isso aí, Toninho. A gente sabe que as eleições municipais já é um esboço da eleição federal, né? Para 2022. E o João Pedro Stedley, né, do MST, diz que defende o papel central de Lula para unir a esquerda, né? Ele fala, a solução é a necessidade de construir um novo projeto de país, né? Isso aí o Lula falou bem naquele pronunciamento que ele falou sobre um novo projeto, né? Derrubar a direita, criticou bastante o imperialismo. Então, o Stedley fala, para isso é preciso aglutinar força social e lideranças populares. Nisso, o companheiro Lula terá um papel insubstituível e fundamental para construir um projeto de país que recoloque o Brasil nos trilhos do progresso, do desenvolvimento e de uma sociedade mais igualitária. Né? Então, é muito importante, né? É preciso
defender que o Lula tenha os seus direitos políticos de volta e que ele possa pleitear, né, as eleições de 2022, né? Nada de frente ampla. É muito boa, é muito importante essa declaração do Stédio, porque é um não à frente ampla, né? Que a frente ampla quer dizer que o Lula está fora do páreo, que o Lula não é mais um líder, e é mentira, né? A única pessoa que pode aglutinar, né, e ganhar as eleições, a gente sabe que em 2018 o Lula foi tirado, deram o golpe na Dilma e depois nele, prenderam ele para ele não ganhar as eleições. Então, é importante, sim, a união da esquerda em torno do Lula 2022, né? Uma importante liderança do MST, falar isso é importante e vamos construir essa unidade, um movimento, né? Tem que criar um movimento de rua para que a gente coloque para fora esses golpistas e salve o país, né, de toda essa desgraça, de todo esse desemprego, de todo esse queimadas. Todo dia a gente só vê o Brasil voltando lá para os anos 80, né? Eu lembro quando eu era criança, parece que a gente voltou lá para os anos 80. Complicado. 90 também, né? Na era FHC. Ok, vamos em frente na nossa pauta. Eu vou pedir licença aí à produção e a todo mundo para dar um salto na nossa pauta. Eu vou passar à frente aqui um tema muito importante do nosso programa, que é o tema da greve dos Correios. Então, avisando aqui a produção que eu estou pulando aqui para a gente garantir aí um destaque para esse tema importante e depois a gente vê o que a gente consegue ainda comentar sobre os demais temas. Nós vamos falar da Venezuela, né, da presença do secretário norte-americano aqui no país para organizar o ataque contra a Venezuela. Bom, eu queria destacar então o seguinte: a greve dos Correios completou hoje um mês, né, ela iniciou no dia 17 de agosto, e um mês com muita mobilização, né, se mostrando aí como a principal greve, principal mobilização dos trabalhadores nesse momento aí de crise, de agravamento da crise no país, de pandemia. Bom, e o dia não foi de festa, né, mas foi de luta, mobilizações. Vocês vão ver aí várias imagens de protesto, como esse caso aí que é de Campinas, né? Houve manifestações, aconteceram manifestações, atos em várias capitais do país. Os trabalhadores dos Correios, mais uma vez, saíram às ruas, né, para protestar contra a política criminosa, e põe criminosa nisso, do governo Bolsonaro, de cortar os vencimentos da categoria, né, pela metade, reduzindo conquistas e direitos históricos de décadas de luta, né, que não foram concessões de ninguém, mas foram arrancados, né, por meio da mobilização e da luta da categoria dos Correios, principalmente, né, desde a década de 80, quando a categoria se organizou nacionalmente, não só em vários sindicatos, mas principalmente numa organização nacional, né, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que mostrava a tendência, inclusive importante, que precisa ser retomada, de construção de um sindicato nacional da categoria, né, para acabar com esse monte de sindicatos, 36 sindicatos, que só servem para dividir os trabalhadores, né, e, em muitos e muitos casos, satisfazer apenas os interesses, né, da burocracia sindical aí, ávida por cargos e vantagens, mas que na hora da luta, da mobilização, nada é feito. Nós temos mais imagens aí, se a produção quiser pode ir soltando, de vários atos. Por exemplo, em São Paulo teve manifestação e o ato não teve a presença do sindicato, né? Os próprios trabalhadores das oposições, né, foram às ruas para protestar contra o governo, né, porque o sindicato, no bolso do patrão, o sindicato dirigido pelo PCdoB,
não realiza atos de rua, não realiza assembleias, né? É a política do fique em casa, né? Deixa o trabalhador se ferrar sozinho, né? Bom, e no meio dessa situação, nós temos aí um vídeo, não sei se a produção já tem disponível para a gente, um vídeo do ministro, né? Esse vídeo do ministro das Comunicações, falando aí na internet, aí numa conversa, numa entrevista, um vídeo que circulou aí pelas redes sociais, ele falando claramente do problema da privatização dos Correios. Então vamos soltar para vocês assistirem aí. Essa privatização dos Correios tem chance de acontecer? Vai nascer Nós iremos privatizar os Correios. O governo Bolsonaro, comigo, no Ministério das Comunicações, nós iremos privatizar os Correios. Isso está na ordem do dia aqui. O presidente já, desde a campanha que ele prometeu isso, ele ficou no guarda-chuva do Ministério, até a pedido meu, porque nós precisamos aprovar dentro do Congresso Nacional, né? O PL dos Correios vai para o Congresso Nacional, está sendo feita uma consultoria, já foi contratada pelo BNDES para subsidiar em relação à privatização, e eu vou pessoalmente conversar com os parlamentares, com os presidentes da Câmara e do Senado, com os líderes em relação a esse tema. Por isso que eu já até falei sobre isso, não é um momento, estamos vivendo um momento de pandemia, os Correios estão em greve. Assim, eu nem entrei no mérito da greve, quem debateu isso foi o próprio presidente dos Correios, mas eu acho que isso foi muito ruim para eles, porque é um momento que todos precisam dar o melhor de si, né? Tem pessoas que estão se virando aí para trabalhar, conseguindo fazer vários bicos, né, no bom sentido, e esse não é o momento de você paralisar um serviço que é universal, né? Um serviço essencial, que tem entregas. Que a política de destruição, né, das condições de vida, de salário, de trabalho dos excetistas, dos mais de 100 mil trabalhadores dos Correios, né, isso de emprego direto, fora os mais de 30 mil trabalhadores terceirizados da empresa, que é a maior empresa em número de trabalhadores do país, está presente em todos os mais de 5.500 municípios brasileiros, né. Essa é a política de destruição, né, de esquartejar, de destruir a empresa para promover uma entrega. Vocês estão vendo agora, aí tem a imagem do ato em São Paulo, na Avenida Paulista, né, trabalhadores dos Correios se manifestando. Bom, e nós temos aí também mais uma imagem agora de Campinas, onde hoje também teve ato de rua, né, em defesa da greve. Bom, e esses atos, eles divulgaram no dia de hoje, né, a atividade central desses dias, que é a convocação para a caravana a Brasília. Acho que nós temos imagem aí de um card, né, para mostrar aí caravana que está sendo convocada de todo o país. O chamado é o seguinte: ocupar Brasília no próximo dia 21, que é segunda-feira, né, com milhares de trabalhadores. É hora de pressionar os sindicatos. Está aí a imagem. Tem aí a campanha, inclusive vocês podem ver o link da vaquinha. Eu queria chamar a atenção de todos vocês que estão nos assistindo, né, para pedir a contribuição de vocês para essa vaquinha. Está aí o link aí, ó. Se vocês quiserem procurar, pode usar o link ou colocar lá no Correio. Vaquinha Caravana pela vitória da greve dos Correios. Lá na internet. E você pode dar a sua contribuição, que é muito importante, é muito necessária, porque os sindicatos que deveriam contribuir, usar o dinheiro do trabalhador para impulsionar essa mobilização, alguns sindicatos, justamente os maiores, mais ricos da categoria, estão guardando dinheiro
porque o dinheiro do sindicato não é para os trabalhadores, é para usar para outra coisa, que a gente não sabe. Eles não fazem ato, não fazem assembleia, não querem colocar ônibus para ir para Brasília. É o caso dos sindicatos, nós estamos falando diretamente do sindicato de São Paulo e do Rio de Janeiro, dirigidos pelo PCdoB, em aliança com setores da direita, e do MDB e outras máfias. Né? Pois bem, o ato é no dia 21, segunda, e os ônibus vão sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, já no domingo. Né? Então você entre em contato aí amanhã, você pode ir também aí no Grupo Excetistas em Luta, nas nossas matérias na internet, aí, no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, se você quiser participar diretamente da campanha. Mas você pode entrar na vaquinha e dar a sua contribuição. Né? Eu acho que tem mais um vídeo, vamos ver se conseguiram separar para a gente aí o vídeo do ato lá de Brasília, né? Onde, mais uma vez, de maneira combativa, os trabalhadores protestando aí contra o Bolsonaro, né? Fazendo aí as tradicionais manifestações, aí, as rimas, né, dos trabalhadores durante a greve, mostrando a evolução política, né, que vem acontecendo na categoria, e a greve, que é a greve do Fora Bolsonaro, né, porque é a greve da defesa de uma categoria importante e de luta contra a entrega do patrimônio nacional, que são os Correios brasileiros. Então vamos aí passar o videozinho, uma parte aí do ato de Brasília que aconteceu no dia de hoje. O Correio, Bolsonaro genocida, Paulo Guedes tchutchuca, não vão privatizar. Porque o Correio é de luta. Vem, tchutchuca. Vem, tchutchuca. Paulo Guedes malandrão, devolve o meu dinheiro lá do fundo de pensão. Vem, tchutchuca. Paulo Guedes malandrão, devolve o meu dinheiro lá do fundo de pensão. Vê se liga, o Guedes malandrão, Bolsonaro é genocida. Você se liga, Paulo Guedes é ladrão, Bolsonaro é genocida. Pode gritar à vontade, porque a resistência desse povo ninguém vai tirar, galera. O Correio é o maior, se não o maior, um dos grandes celeiros de resistência da classe trabalhadora nesse país, e é por isso que eles querem privatizar essa empresa. Mas nós não vamos deixar. Até a vitória, companheirada! Ok, estamos de volta. Todo apoio aí à greve dos Correios, a luta contra a entrega do patrimônio nacional, pela derrota do Bolsonaro, pela vitória da greve. Bom, rapidamente, agora nós vamos para as rapidinhas. Nós temos pouco tempo, ainda temos alguns assuntos. Destacando agora, vou passar para a Lília destacar a posição da Tabata Amaral. Tabata Amaral, deputada do PDT, né, que se elegeu aí procurando se passar por supostamente esquerdista, do lado da população pobre, trabalhadora. Bom, e hoje ela apareceu aí com destaque desde ontem na imprensa, nas redes sociais, se mostrando ao lado do ministro da Educação. O que ela estava fazendo lá com o ministro da Educação, Lilian? Ela foi lá, né, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou um ofício com sugestões de volta às aulas. Ela disse que fez uma reunião com 85 professores, diretores e pesquisadores, e eles tiraram tipo o tal do protocolo, né? Isso aí tem o Alckmin, não. O Dória já fez esse debate do protocolo de volta, né? Então ela fez esse debate do protocolo de volta e foi lá entregar. Isso mostra quanto ela é golpista, direitista e está do lado dos bancos e dos patrões, né? Quer que as aulas voltem e o povo morra. Ok, vamos lá. Como a gente está nas rapidinhas, mas um assunto importante aqui do nosso programa, que é o seguinte: amanhã vai estar no Brasil o Mike Pompeo, né, que é o secretário de Estado norte-americano, que vem ao país para tramar contra o povo venezuelano. Como eles são caras de paus no último, né, eles vão realizar lá em Roraima uma reunião do secretário norte-americano, o ministro Capacho,
das relações exteriores aí, um admirador do Bolsonaro e do Trump, né, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto, que vai um ato de conversa com venezuelanos que estão no Brasil. E eles tiveram o cinismo de dizer que eles estão aí para ajudar os venezuelanos, né? Quando todo mundo sabe que o encontro, o Mike Pompeo está passando por outros países, além do Brasil, vai visitar também a Colômbia, e trata-se claramente de armar, né, uma nova etapa da agressão contra a Venezuela, né? No momento em que estão programadas eleições democráticas na Venezuela, né, onde o governo Maduro, inclusive, concedeu perdão aí, liberou centenas de opositores, né? Mas a direita não quer participar das eleições porque sabe que vai ser uma parte da direita, a direita se dividiu, e a ala do Guaidó, né, que tentou virar presidente só com o voto do Trump, não quer nem participar das eleições, porque sabe que vai ser fragorosamente derrotado. Bom, a imagem aí é importante porque é o seguinte, como parte da armação contra o governo venezuelano, nós já destacamos aqui essa semana, um grupo de analistas aí, contratado a peso de ouro pelo imperialismo, né, encaminhou para a ONU um relatório tentando acusar o Maduro de crimes contra a humanidade, né? E a situação é muito importante, porque ontem nós destacamos, inclusive, no título do nosso programa, né? Na Venezuela morreram 500 pessoas, e no Brasil 135 mil. Né? Mas o criminoso é o Maduro, né? O Maduro vem combatendo aí a pandemia, né? Na Venezuela não acontece o que acontece, por exemplo, na Colômbia, né? Onde o governo vem reprimindo e matando lideranças populares, né? Inclusive provocando manifestações pelo país, como acontece também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com a PM batendo recorde de matança, mas o criminoso, né? Segundo os analistas internacionais, segundo a imprensa, né? O ditador, como diz a Folha, é o Maduro, né? Bolsonaro é o sucesso, né? Bolsonaro é tudo de bom. O Maduro, né? O governo Maduro que, mesmo com embargo, com crise, né? Com enormes dificuldades. Bom, só por último, lembrar o seguinte, que o Michael Pompeo ele passou antes pelo Suriname e pela Guiana, né? Queria só destacar o caso do Suriname, que é importante. Somente nesses dias, agora, antes da visita do secretário, foi anunciado o resultado das eleições que foi feita 6 meses atrás. Por quê? Os Estados Unidos exigia a vitória de um candidato, né, aliado aos Estados Unidos. Isso porque, né, foram descobertas na Guiana e Suriname enormes reservas de petróleo e de ouro, né, e o candidato eleito, que coincidência, ele é amigo aí da Exxon, né, que detém as marcas ExxonMobil, Esso, né, simplesmente a segunda empresa, a maior empresa capitalista em valor de mercado do mundo, né? E eles, será que, e por coincidência, esses países são vizinhos da Venezuela, né, que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, né? Então é evidente que toda essa conversa fiada, só sendo muito otário, né, para não entender, né, que são os interesses da Exxon, né, e das grandes empresas petrolíferas que o governo norte-americano representa de maneira oficial e que Bolsonaro e Ivan Duque da Colômbia não são mais do que capachos, né, ligados a essa política. Bom, a gente teria mais para comentar, né? Só aqui lembrar também que o golpe seguiu no Rio de Janeiro com mais uma tentativa de aprovar o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, num pedido protocolado há 2 dias pelo PSOL, já foi votado hoje, né? Teve uma operação do Ministério Público e, na sequência, o PSOL ingressou com um pedido que já foi votado hoje, né? O pedido foi rejeitado por 24-20, né? Porque estão em disputa na Assembleia, na Câmara do Rio de Janeiro, a ala crivelista, bolsonarista, e a ala direitista comandada pelo DEM, e a esquerda se junta para apoiar, né, numa operação que visa, obviamente, favorecer eleitoralmente o candidato do DEM, o Eduardo Paes. A gente teria mais para falar,
né? Mas vamos terminar por aqui, Lilian. Eu vou passar para você se despedir, mas não sem antes anunciar a nossa atração principal do dia de amanhã, né? Às 14 horas, você assiste aqui no nosso canal Causa Operária TV 24 horas, análise política internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta, num dia que tem muitas atrações, né? E você pode conferir lá na programação publicada lá no Causa Operária online, no diário Causa Operária. Bom, Lília, eu deixo para você encerrar o programa. Você fala, manda boa noite pro pessoal e encerra. Eu daqui já mando o meu abraço. Vai lá. Um abraço a todos e contribua para a vaquinha, para que a gente vá para Brasília e derrote os golpistas. Ou comece, né? Um abraço.